Hoje explicaremos a aula 4, a nossa última aula, a nossa última videoaula. Aqui explicaremos a nossa última unidade, mas é importante que todos acompanhem a aula 1, 2, 3 para entender e não ter dúvidas. Caso já saiba, muito interessante porque já contextualiza com a nossa aula final, com essa disciplina de iniciação científica. Hoje teremos a nossa última aula. Nessa videoaula, daremos continuidade à aula 3, porque paramos a unidade 3, onde apresentaremos aqui os trabalhos acadêmicos, as normas para tal, citação e rodapé. Então, anteriormente já falei a vocês, agora daremos continuidade à nossa aula. Na aula passada falamos sobre referência, sobre autor, livro, data, como estruturar a referência. Hoje daremos continuidade às normas, só que com foco na citação e nas notas de rodapé. Por que utilizar citação? Então, a citação é para mostrar onde você pegou determinada informação. Qual o trabalho? Qual documento? De onde você tirou essa informação? Então, você leu um documento, viu que algo ali era importante, retira essa informação e coloca no seu trabalho, e é necessário que você coloque ali a fonte, isso é importante. Então, a citação, ela precisa ter junto o nome do autor e deve-se colocar também lá na referência. Qual livro pesquisado? Essas informações deve conter lá na referência. Temos dois tipos de citação. Temos a citação textual e a citação conceitual. Citação textual é a citação direta. O que é isso? Por exemplo, você vê um trecho de um determinado autor que você gostou, retira esse trecho da mesma forma e coloca no seu trabalho. Aí você coloca o nome do autor. A ideia dele, a explicação dele, você põe no seu trabalho. Mas é dele a explicação. A teoria é dele. Ou seja, isso é uma citação textual. Agora, na citação conceitual, tem-se uma adaptação. É a citação indireta. Como é que ocorre? Você lê um determinado livro, um determinado trecho, mas não fala com as palavras do autor. Não fala de acordo com como está no livro. O livro está escrito com as ideias do autor, a opinião dele. Então você vai parafrasear. Você vai colocar junto com a sua ideia. Então isso é uma citação direta, indireta. Na direta, você coloca as palavras do autor. Na indireta, você coloca com sua palavra as ideias do autor.
Agora mostrarei a vocês como se dá a citação direta com as ideias do autor. Veja. Temos aqui uma citação curta, com no máximo 3 linhas. Então, é uma citação textual, com no máximo 3 linhas. Viram? Agora, darei um exemplo de citação com o nome do autor. Onde coloca o seu autor e a data? Viram? Você vai colocar ali a ideia do autor e não com suas palavras, com as falas do autor. Você vai colocar lá. Viram? Assim como falei, precisa colocar o autor, o ano e a página. A citação curta, ela é um texto normal, entre aspas, ou itálico, no máximo 3 linhas. Vejam o exemplo. Viram? Então, você escreve, põe suas ideias, pega a citação, uma frase legal que você acha adequado e coloque no seu trabalho, mas coloque o nome do autor. A citação longa, com mais de 3 linhas, precisa conter o quê? Ser recuado para a direita, um espaço normal. No seu texto, a fonte é tamanho 12. Na citação, é menor, a fonte é 11. Pode ser itálico ou normal. Não tem aspas, veja. Então, perceberam ali como coloca-se a citação? Recua-se 4 centímetros. O texto precisa ser justificado. Precisa ser justificado e com a fonte 11. Perceberam? Precisa colocar o nome do autor. Na citação, coloca-se o autor,
o ano e a página. Na citação indireta, ela deve conter o quê? É uma espécie de resumo com as suas ideias, a partir das ideias do autor. Você não pode mudar a ideia, você pode mudar as palavras, mas a ideia é a do autor. Isso é uma citação indireta. Veja um exemplo. Temos dois tipos de citação ali, viu? Quando você fizer a citação da citação, você lê um livro, por exemplo, e gosta da ideia daquele autor. Mas aquele autor, ele usou a ideia de um outro autor. Então, isso é citação da citação. Você deve colocar isso na referência. E é diferente. Deve-se usar a palavra apud. Vejam. Agora, mostrarei um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, eu leio um livro, gosto da ideia do autor, acho legal, pego a ideia dele e faço uma citação. E você vai ler o meu livro, vai achar legal este livro que eu publiquei e vai pegar essa citação. Mas você não é Marisa, você é um terceiro. Você pegou o livro que eu peguei? Não. Você vai simplesmente aproveitar da minha pesquisa? Isso significa que isso é citação da citação. Então, como você vai fazer? Primeiramente, veja, se for um livro de Marisa, você vai referenciar. Se você viu o livro de Marisa, então qual autor você vai colocar? Você vai colocar o autor que teve a primeira ideia. Viu? Pega o autor, o primeiro autor, o ano que foi publicado e coloca. Você pegou diretamente o livro lá e pesquisou essa fonte? Não. Você utilizou a minha fonte, então você vai pôr apud. E logo após, vocês vão colocar o autor do livro que você pegou. Nesse caso, Marisa. Citação de um documento do exterior. Então, para fazer essa tradução, precisa ser na língua inglesa. E você tem que colocar isso nas notas de rodapé. Precisa apresentar essa tradução. Veja. Vou mostrar a vocês a citação de um material estrangeiro. Então, precisa fazer a tradução. Não pode utilizar a língua portuguesa, porque fica diferente. Então, faça o texto,
Depois faça a tradução. Então, às vezes, a tradução ela pode ter falha. Então, você vai colocá-la na nota de rodapé. Viram? Rodapé? Então, precisa colocar ali. E logo após a informação, coloca-se o texto. Lembra da nota de rodapé? Precisa ter um número para localizar a informação. Coloca-se o 1 lá em cima, o 1 lá embaixo. 2 lá em cima, 2 lá embaixo. Viram? Então, a informação vai ficar clara na nota de rodapé. Então, caso na mesma lauda tenha mais de uma, duas ou três, deve-se colocar. Citação com interferência. Por exemplo, como ocorre? Vou expor a minha opinião, depois pego a ideia de um outro autor e misturo essas ideias. Preciso colocar grifo meu, porque tem a minha ideia e a do autor. Então, destaque com grifo meu. Caso o trecho não seja completo, coloque 3 pontos. Se a frase está completa, ok, tranquilo. Mas se falta alguma informação, por exemplo, o autor vai falar que as pessoas têm direito ao ensino de qualidade. Aí você quer acrescentar ao ensino de Libras. Então, isso é uma interferência. Outra citação que temos aqui. O autor coloca: todas as crianças têm direito ao ensino de Libras, ao ensino de qualidade. Aí você quer mostrar o seu interesse na ideia do autor, no ensino da língua de sinais. Então, você coloca e coloque grifo meu. Viram? Percebam aqui. Isso significa o quê? Que o autor, ele tem uma ideia ali e logo após tem a sua ideia. Essas ideias foram vinculadas em um mesmo texto. Veja a regra. Coloque o nome do autor. E não coloque o seu nome, você vai colocar grifos nossos. Por quê? Foi uma pesquisa com adaptações e opiniões nossas. Então, a citação, caso tenha alguma palavra que está ali equivocada, com falha, o que você deve fazer? Porque sempre encontramos. Talvez tenha uma palavra ali desconhecida. Então, pode-se fazer uma transformação. E coloca S e C. Porque, por exemplo, talvez tenha uma palavra ali que sou estranho, mas eu não posso tirar, porque não foi eu que coloquei.
Então, ela continua e eu coloco S e C. E mais abaixo tem um conselho a vocês. Caso tenha 2 autores, por exemplo, tem o meu nome, Lima, e a outra professora, Márcia, que também é Lima. Então, você precisa colocar o primeiro nome para mostrar a diferença. Caso você pesquise um livro somente de Marisa, então não há necessidade, somente Lima. Mas caso pesquise outro autor com o mesmo sobrenome, precisa clarear, precisa colocar o nome. Na citação não precisa o nome, ok? Também, caso você pesquise o mesmo autor em determinados documentos, vários livros, então você pode colocar, por exemplo, você pesquisa Ronice, um determinado documento, uma lei, então você pode colocar outro documento, aquisição da linguagem, aí você coloca B. Então, na referência, você vai colocar A, B, C também. Notas de rodapés. Para que são utilizadas? Então, normalmente, elas são utilizadas para esclarecer ou colocar uma observação. Então, para não cortar o seu texto. Então, uma informação a mais você coloca no rodapé. Às vezes você está fazendo o seu texto, tem uma palavra que é importante, que talvez esteja em uma outra língua, latim, e é interessante você explicar, mas para não confundir o texto, aí você coloca o significado lá no rodapé. No rodapé também dá para se utilizar para vários fins, para auxiliá-lo. Irá auxiliá-lo a encontrar fonte, também irá ajudá-lo a colocar adendos no seu trabalho, aprofundar ideias. Talvez tenha uma discussão que seja legal de um livro. Você vai pegar a discussão toda e colocá-la? Não, você pode simplesmente colocar a sua opinião ali para esclarecer. Então, vai ajudar, vai informar. É importante também porque pode mostrar o original do que foi traduzido. Também pode explicar um determinado conceito. Por exemplo, temos aqui 2 palavras diferentes. Libras. E temos outro nome. Libras. Uma com L maiúscula, outra minúscula. Então, no seu texto, você não precisa ficar colocando, você pode colocar nas notas de rodapé a abreviação. Também serve para mostrar, para clarear a citação, mostrar uma discussão. Então, isso na nota de rodapé. Na nota de rodapé, você pode mostrar uma referência, onde o livro é encontrado, colocar a fonte de uma determinada citação. Então, pode acrescentar informação. As pessoas interessadas vão achar este livro. Por exemplo, você utilizou o livro de Ronice. Então, você coloca ali
algumas informações sobre isso. Não precisa detalhar profundamente no seu texto. Você vai explicar na nota de rodapé. Então, lá vai dar exemplo, lá vai clarear. Agora, mostrarei para vocês a nota de rodapé, bem como a explicação. Como seria a opinião minha, a minha opinião no trabalho. Porque eu posso pegar a opinião de um autor, um determinado conceito. Veja. Podemos colocar ali no rodapé a numeração. Lembra que eu falei do número? O número que está lá em cima no texto deve se colocar no rodapé. Isso é muito importante. Então, viram aqui a citação, o rodapé, a estrutura? Coloca-se o número lá em cima e embaixo também. Precisa ter uma linha que separa o texto do rodapé. Outro exemplo. As notas de rodapé podem explicar viram ali? O autor colocou no seu texto o estatuto. É um documento que algumas pessoas não conhecem, que trata sobre criança e adolescente. Ele explicou. Por exemplo, caso vocês coloquem ali a lei de Libras, coloque como direito, mas as pessoas não sabem, coloque o decreto ali, as pessoas não sabem qual é. Então, lá na nota de rodapé, você vai colocar qual a lei e qual o decreto, você vai explicar. Isso é muito importante. Estamos finalizando aqui a unidade 3 e finalizando o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham entendido as nossas aulas e lembrem-se sempre de voltar no material, nas aulas 1, 2, 3 e 4, o material de apoio. E em casa treinem bastante, pratiquem. Espero que vocês tenham conseguido aprender e desenvolver e que use isso no seu futuro profissionalmente. Boa aula a vocês e até a próxima!